Maria de Lourdes, por favor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Cumprimento também os nossos irmãos que nos assistem através das redes sociais. Que a luz de Jesus esteja com todos. Antes de começarmos, nós vamos fazer o sorteio de 2 evangelhos. Eu gosto muito de sempre estar sorteando o evangelho. Então, vamos lá. Número 29. Quem está com o número 29? Opa! Que bom, Iberê. Faça uma boa leitura. E mais do que isso, estude. Tá bom? Obrigado. Vamos agora a um outro número, 19. Ah, nossa amiguinha. Que bom. Muito bom o evangelho, né? Nosso companheiro de todas as horas, viu? Aproveite essa leitura, estudo, e vai trazer muita luz. Então, vamos começar fazendo a nossa oração, fechando nossos olhos, trazendo Jesus em nossa tela mental, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesta casa de luz, de oração. Que a Tua presença, Mestre querido, se faça sempre em nós. Agradecemos aos mentores desta casa, que nos recebem com tanto carinho, preparando este ambiente acolhedor. Sabemos que cada um que aqui chega já começa a receber aquilo que necessita. Por isso é tão importante estarmos em silêncio, com o pensamento em Jesus, buscando dentro de nós aquilo que nos incomoda, para que possamos receber o alento necessário, possamos sentir a presença amorosa do Mestre, dos nossos irmãos do plano maior, que sempre nos acolhem em nossa casa. Que assim seja, Jesus. Bem, meus irmãos, como sempre eu digo, eu não sou palestrante, eu sempre escolho um tema para a gente conversar sobre, né? E eu escolhi falar sobre palavras de vida eterna. Porém, todos receberam essa mensagem quando chegaram aqui hoje. Essa mensagem, ela traduz exatamente tudo que eu ia falar, viu, Sérgio? Tudo. Eu vou lê-la, porque ela é realmente muito importante. Então, vamos lá. Palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna são ensinamentos de Jesus que iluminam a consciência e orientam o espírito em sua jornada de aperfeiçoamento. Vejam bem, nós encarnados, né, somos espíritos vivendo uma experiência material. Se não tivermos as palavras do Mestre para nos conduzir, nos guiar, nós nos perdemos, né? E é por isso que a gente vê tanta tristeza, tantos irmãos sem um rumo, na depressão, desanimados, né? Porque nos afastamos de Jesus, nos afastamos dos ensinamentos do Mestre, desse Mestre de amor que veio até nós, o único Espírito puro que teve neste planeta, que é o nosso governador, Jesus, que Deus o enviou a nós para nos trazer o caminho, para nos ensinar o caminho para a nossa felicidade, para a nossa evolução. Como eu sempre digo, nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Portanto, nós temos que aproveitar ao máximo a nossa encarnação. O fato de estarmos aqui. E viver não é fácil, né? Viver neste plano não é fácil, mas tudo tem uma razão de ser, né? Então, existe o sofrimento, existe a dor, existe o mal, porque nós ainda temos dentro de nós esses sentimentos. Ainda, passado tantos séculos de nossas existências, ainda temos dentro de nós esses sentimentos ruins.
Por isso nós continuamos aí sofrendo, aprendendo, né? E mais, quando nos afastamos do Mestre, aí o sofrimento é muito maior, né? Eu fiz a palestra, mas eu vou fechar, eu vou continuar com a sua mensagem. Porque assim, quando nos afastamos de Jesus, e é o que a gente tem visto hoje, infelizmente, e aí a gente percebe quantas tristezas, quantas angústias, quantos sofrimentos que estamos vivenciando, quantos irmãos perdidos, né? Sem saber que caminho seguir, cada vez mais envolvidos com as coisas materiais, com as coisas do mundo, esquecendo que somos espíritos, seres imortais, que estamos aqui para crescer, para continuar a nossa jornada, para um dia sermos luz, porque este é o destino de todos nós. Mas, infelizmente, estamos vivenciando esse momento de tristeza, de angústia, e que tantos irmãos se perdem, né? Não encontram um caminho. E isso é muito triste, que afeta todos nós. Porque enquanto um de nós não conseguir caminhar para a luz, para o bem, todos nós sofreremos as consequências, né? Então, mais do que nunca, precisamos das palavras de vida eterna do Mestre. E quais são essas palavras de vida eterna? É o Evangelho. O Evangelho que ele nos trouxe, né? Há mais de 2000 anos, nos trouxe essas palavras de luz, de paz e de amor. Ele nos trouxe o ensinamento do amor, coisa que até hoje a gente ainda não aprendeu, que é amar verdadeiramente. Porque o amor, ele supera tudo, ele perdoa tudo, né? Enxerga o outro como ele realmente é, vê como ele realmente é. Porque nós olhamos para os nossos irmãos e vemos só os defeitos, né? A gente ainda está nesse nível de olhar para o outro e só ver o que ele faz de errado. A gente não consegue ver que ele também tem coisas boas dentro dele e que ele não é assim. Ele está naquele momento, daquele jeito, porque ele ainda não encontrou o Mestre, ele ainda não vivenciou o amor de Jesus em seu coração. Que é esse o nosso caminho, essa é a nossa missão, é o nosso procurar, né? Nós temos que trazer Jesus para dentro de nós. Isso se faz urgente, não há mais como esperar. Eu falo às vezes que nós precisamos tirar Jesus da cruz e trazê-lo para perto de nós. Infelizmente, nós ainda temos algumas religiões dogmáticas que ensinam, né, que Jesus morreu para nos salvar. Não, ele não morreu para nos salvar. Nós escolhemos Barrabás ao invés dele. Fomos nós, naquele julgamento infame, em que ele foi acusado de coisas que ele não fez, né? Porque os romanos tinham medo dele, tinham rixa contra os judeus, enfim, usaram ele como um bode expiatório. E nós, que éramos nós mesmos que estávamos lá, porque somos seres que estamos encarnando e reencarnando há muitos séculos, né? Estamos caminhando, conduzindo a nossa jornada aí já de muitos séculos mesmo, e ainda continuamos patinando nas mesmas coisas. Nós escolhemos Barrabás e deixamos crucificar Jesus, o mestre de amor, que veio só para nos ensinar o caminho para sermos felizes. E este caminho para sermos felizes, meus irmãos, passa pela tristeza, passa pela angústia, pelo sofrimento, né? Porque nós ainda não entendemos muitas coisas. Nós ainda temos o querer dentro de nós, né? De querer valer a nossa vontade, né? O que eu quero para mim é o que importa. Não importa se eu vou passar por cima do outro ou não. Então, o egoísmo ainda é muito forte dentro de nós. O orgulho é muito forte dentro de nós. Esses sentimentos que são horríveis, né? Que destroem a semente do Mestre que plantou dentro do nosso coração. E aí a gente pode lembrar da parábola do semeador, né? Quando Jesus fala que o semeador saiu a semear e que sementes caíram sobre pedras, vieram as aves e comeram, sementes caíram entre os espinheiros, que não conseguiram florescer porque morreram, né? Outras caíram ao longo do caminho, secaram com o tempo, e aquelas que caíram em solo fértil, né? Que são as palavras de Jesus, que acham morada em nossos corações. E aí a gente consegue enxergar uma série de coisas. Aí você consegue perceber que você também erra, que você também precisa mudar suas atitudes e sua forma de pensar.
em relação ao outro. E aí a gente tem que começar, quando floresce dentro de nós esse amor do Mestre, esses ensinamentos, essas palavras de vida eterna, a gente começa a olhar para o outro com mais amor. Você começa a perceber que você também erra, e erra muito. Que você ainda tem um mal dentro de você, ainda está muito forte, né? Em qualquer coisa que alguém te faça, você já quer revidar com agressividade, né? Ou desejando mal. Então, assim, aí a gente percebe como a gente ainda é pequeno, como ainda precisa crescer, né, Vinícius? Como precisamos caminhar ainda nessa jornada nossa. E só através das palavras do Mestre, que é o Evangelho, que nos traz o conforto, nos traz a luz, nos indica o caminho a seguir. Porque nós precisamos, meus irmãos, deixar florescer dentro dos nossos corações esse amor imenso do Mestre. Só assim nós seremos felizes. Precisamos arrancar de dentro de nós o orgulho, o egoísmo, o mal, que existe tão forte dentro de nós, né? E óbvio que não vamos conseguir isso de uma vez só, né? É difícil, você não vai mudar de uma hora para outra, apesar de estarmos aí há muitos séculos caminhando. Já evoluímos em algumas coisas, sim, já, e muito, mas ainda há muito que mudarmos, que crescermos, principalmente na questão do amor, deixar esse amor verdadeiro florescer, porque só assim nós vamos conseguir caminhar no bem, buscar e fazer o bem ao outro. Nós só seremos felizes quando nós conseguimos fazer o bem ao outro. Enquanto quisermos só a nós, só pensarmos em nós nunca seremos felizes. Viveremos sempre angustiados, entristecidos, sempre faltando alguma coisa em nós. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos, estender a mão, sermos caridosos, humildes, fraternos, tolerantes, termos compaixão pelos outros, uns pelos outros. Olhar para aquele irmão que erra e ver que ele não é aquilo. Ele um dia será alguém muito melhor. Que ele está naquele momento daquela forma porque ele ainda não despertou para a vida, para a verdadeira vida. Então, o que fazer? Sejamos exemplo para os nossos irmãos. Vamos começar a mudar em nós. Mudar as nossas atitudes. E quando você começa a mudar, você vai contagiando os que estão à sua volta, né, Geni? As pessoas começam a se incomodar e começam a mudar. Se você começa a tratar as pessoas com mais amor, com mais carinho, com mais atenção, o outro já não vai conseguir mais se revidar com tanta estupidez. Ele vai se incomodar também, vai falar, puxa, mas ele está falando comigo tão bem, com tanta paz, calma, tranquilidade, por que eu vou gritar, responder, né, mal? Então você começa a pensar diferente. Mas para isso nós precisamos vivenciar Jesus, trazer o Mestre para dentro de nós mesmos e orar muito, conversar muito com Ele, pedir para que Ele nos auxilie, nos ampare, nos fortaleça, né? E eu vou contar uma historinha, tem no livro Contos desta e de Outra Vida, de Humberto de Campos, Irmão X. É um título chamado Vinhas do Mestre. Então ele conta que Pedro, após a crucificação de Jesus, e Jesus já ter voltado para o plano espiritual, ele ainda se comunicava com eles, com os apóstolos. Um dia ele, na casa do caminho, orando, pediu naquela noite ao Jesus que desse a ele trabalho. Pediu ao mestre que desse trabalho para que ele conseguisse continuar o caminho, os ensinamentos de Jesus, que ele conseguisse levar o evangelho, né, para sempre, como que esta era a finalidade deles, dos apóstolos. E Jesus aparece para ele e fala, tá bem, Pedro, eu vou te dar trabalho. E no dia seguinte, Pedro amanhece na casa e de repente ele escuta um ruído na rua, um barulho, uma algazarra, e alguém entra correndo dentro da sala dele, um homem. E ele reconhece nele um ladrão que estava sendo procurado pelos moradores das redondezas, que já era conhecido, e queriam linchá-lo. E o que Pedro faz? Põe ele para fora. Aqui você não entra, fora, vai procurar outro lugar. Tudo bem, ele foi. Passado mais algumas horas, chega uma mulher, procurando abrigo, com fome, machucada, era uma meretriz, também conhecida de todos,
E Pedro nem abre, nem deixa ela passar da soleira da porta. Fala que não, esse lugar aqui não é para você. Manda ela embora. Mas já mais para o final do dia, batem a porta novamente e ele vai abrir. Eis que quando ele abre a porta, cai no chão um homem bêbado, completamente embriagado. E ele fica revoltadíssimo. Ele fala, não, você não vai entrar aqui desse jeito, pode ir embora. Não atendeu nenhum dos três. Já quando foi mais tarde, naquela noite, ele fazendo as orações dele de novo a Jesus, e pergunta, né, para o mestre, por que você não me mandou trabalho? Eu pedi tanto para você me mandar alguma coisa para me fazer, eu quero fazer. E Jesus fala, Pedro, eu fui 3 vezes na tua casa e você não me atendeu. Então, isso serve para a gente pensar, né? A gente pede tanto para Jesus, pede tanta coisa para Jesus, principalmente paciência, né? A gente pede muito paciência. Ai, Senhor, me dá paciência. Ele não vai vir colocar paciência na sua cabecinha, não. Ele vai te mandar alguém para você aprender a ter paciência, né? É o aprendizado, isso tudo serve de aprendizado. Mas por que eu quis contar essa historinha? Porque é para a gente refletir mesmo no nosso dia a dia, né? A gente acaba fazendo isso com os nossos irmãos e perde as oportunidades de crescimento, né? Perde a oportunidade de estender a mão ao próximo, de fazer o bem. Quantas vezes, né, a gente deixa de atender a porta, ou um telefonema, ou finge que não está vendo alguma coisa, né? E às vezes é a oportunidade que a gente tem de crescer, de aprender, né? De seguir os ensinamentos do mestre. Que nós só queremos coisas, mas não queremos dar nada em troca. E a gente precisa começar a dar as coisas também, né? Esse é o caminho de Jesus. E vamos seguir aqui o texto. O Espiritismo ensina que essas palavras, ou seja, as palavras de vida eterna, que é o Evangelho, não prometem uma salvação, mas convidam à transformação interior por meio do amor, da caridade, do perdão, da humildade e da fé, mostrando que a vida continua além da morte e que cada experiência contribui para a nossa evolução espiritual. Então, como eu disse, somos seres em evolução, né? Precisamos nos voltar para a nossa evolução moral, principalmente. Vivemos um momento em que estamos muito envolvidos com as coisas materiais, cada vez mais, né? Em ter coisas, cada vez mais queremos coisas. Só que nós precisamos acordar urgentemente para a nossa evolução moral, que é isso que nós vamos levar conosco. As coisas materiais vão ficar aí, tudo, nada vai conosco, não é verdade? Tudo fica. Então nós precisamos buscar a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, porque o nosso corpo, ele vai ficar aqui, ele não vai conosco, esse corpo material não vai, nós vamos só com o corpo espiritual. E ultimamente, quanto nós estamos vendo as pessoas envolvidas com a beleza física, né, Sérgio? As pessoas fazem qualquer coisa para ter uma beleza passageira, perdem um tempo imenso em cirurgias, em procedimentos, e não tem um tempo para ir numa igreja, num templo, num centro espírita para ouvir a palavra de Deus, para buscar luz, para buscar energia, né? Como as pessoas ainda estão afastadas de Jesus. Cada ensinamento é um roteiro para o progresso moral do espírito imortal. Então, Jesus, através do seu evangelho, ele está sempre nos alertando, sempre nos lembrando que nós somos imortais e que precisamos procurar ter uma vida correta, uma vida sem raiva, sem ódio, aprender a perdoar os nossos irmãos, principalmente o perdão, né? E ele disse em uma passagem do seu evangelho, amar os inimigos enquanto estamos a caminho com eles, né? Isso tudo está lá no evangelho. Por que será que Jesus fala isso? Amar os inimigos enquanto você está a caminho com eles, né? Porque às vezes a gente vê tantas pessoas sofrendo, e nós mesmos, que você fala, puxa, mas por que, né, que a pessoa sofre tanto? Por que disso? Porque numa mesma família, às vezes vem 2 pessoas que não se suportam, né? Às vezes um pai, um filho, ou 2 irmãos, ou a mãe. O que será que acontece? Só que a gente tem que lembrar que nós somos seres que já tivemos outras experiências, tivemos outras encarnações,
Já tivemos muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, amigos. E como será que foi o nosso relacionamento com essas pessoas? Será que foi um relacionamento de amor? Ou foi um relacionamento de brigas, de raivas, de ódio, né? Então, assim, isso fica marcado. Se você desencarna com ódio de alguém, isso vai com você, vai te acompanhar depois. O que nós somos hoje é o que nós seremos a partir do momento que nós desencarnarmos, que nós deixamos este corpo material. Continuarei sendo Maria de Lourdes do jeito que eu sou hoje, com os meus erros e acertos, nada vai mudar. Eu vou continuar, eu vou voltar para o plano espiritual do mesmo jeito que eu estou aqui. Então, nós precisamos ter essa consciência em nós. O que você quer para a sua vida futura? O que você quer depois que acabar este momento que nós estamos vivendo aqui? Porque isso aqui é uma passagem. Como é que você quer chegar do outro lado? O outro lado que eu falo parece tão longe, mas é aqui mesmo, do lado. É só passar uma linha. Então, assim, precisamos pensar nisso, né? É hora de pensar. O que eu quero para a minha vida eterna? O que eu busco para depois? Porque não é só aqui, não é neste momento só. Tem o depois, a continuidade dessa vida, né? E para isso, Jesus nos trouxe os ensinamentos, né? Nos trouxe a palavra de luz, de paz, nos ensinou o que nós temos que fazer através de todas as suas passagens no Evangelho. O Sermão do Monte, que tem passagens maravilhosas, orientações fantásticas. As suas parábolas, todas são maravilhosas. E o Espiritismo, que é o Consolador prometido, nos traz luz para essas parábolas. Porque Jesus falava por parábolas porque nós não estávamos prontos para entender ainda a sua mensagem naquela época. Como ainda hoje, muitos de nós ainda não conseguem entender. Mas para isso veio o Consolador prometido, que ele coloca, está lá no Evangelho, vou para Deus, mas enviarei o Consolador prometido, que veio na hora certa, em que estamos mais maduros, que é o Espiritismo, que traz luz para as palavras. Então, o Espiritismo nos ensina a tirar o espírito da letra, porque nós não podemos nos prender só ao que está escrito. Se você não buscar entre linhas o significado das parábolas do Mestre, você não entende. Não é verdade, Sérgio? É muito mais além. E o Espiritismo nos dá essa luz, nos dá esse entendimento, nos alerta. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é fantástico. Por isso que eu recomendo a todos que leiam, que estudem, porque traz tanta luz, sabe? Faz você refletir, faz você pensar em que ponto você está errando, em que ponto você está ainda patinando, sabe? Te traz essa leveza no ser. E você começa a olhar as coisas com mais tranquilidade. As coisas já não te incomoda tanto algumas coisas que você presencia, que você vivencia. Você já tem um outro olhar para a vida, um outro olhar para os irmãos que estão em jornada conosco, né? E assim seguir as palavras de Jesus é construir, dia a dia, uma vida mais fraterna e consciente, aproximando-se de Deus pelo esforço constante de renovação interior. São palavras que atravessam os séculos porque falam diretamente ao espírito. Quem as transforma em ação encontra paz na consciência, força nas provações e esperança diante do futuro. Força nas provações. Por que a gente vê, por que tanto sofrimento, né? Por que uns irmãos que estão a caminho conosco têm tanto sofrimento, tanta dificuldade? Nós mesmos, às vezes, acontecem coisas que nos deixam muito tristes, infelizes, mas tudo tem uma razão de ser, tudo tem. Por isso que Jesus nos trouxe os ensinamentos, né? Aprender a amar, perdoar, sermos humildes, fraternos, tolerantes, que só assim nós vamos vivenciando e vamos evoluindo, e essas coisas vão deixando de nos atingir, de nos machucar tanto. A vida eterna começa quando escolhemos viver o Evangelho em cada pensamento, palavra e atitude. Não tem outro caminho, meus irmãos, não tem. Não dá para dizer, não vou por aqui, não quero saber, não aceito, né? Não tem como a gente voltar
as costas para o Evangelho, que são as palavras de vida eterna de Jesus. E ele mesmo fala que tudo passaria, menos as palavras dele, né? E tão vivas, tão verdadeiras, né? A cada dia, para nós que somos espíritas, que estudamos o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, a Gênesis, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, quanto ensinamento vai nos abrindo a mente. Nós não somos melhores do que ninguém por sermos espíritas, não, pelo contrário, somos às vezes mais devedores, né? Porém, nós vamos aprendendo e vamos absorvendo esses ensinamentos do Mestre e procuramos em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas palavras, mudanças, né? Para que possamos viver em harmonia entre todos nós, que possamos vivenciar esse amor de Jesus no dia a dia de nossas vidas, em nosso núcleo familiar, que é ali que começa tudo, né? As nossas experiências com a nossa família, muitas vezes de dificuldade, de desentendimento, né? Mas tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso, porque Deus está no controle de tudo, nada acontece sem que Ele não queira, né? Nós tenhamos essa certeza que Deus está no controle de tudo, ainda que pareça que está tudo errado, Ele está no controle. E a nós, o que cabe para nós, busquemos a Jesus. Vamos trazer Jesus para dentro de nós, meus irmãos. Como eu disse no começo, vamos tirá-lo da cruz e trazê-lo para dentro de nós. Porque o Mestre só está esperando que nós cheguemos a Ele. Só. E nós muitas vezes viramos as costas. Queremos resolver os problemas sozinhos. Sequer lembramos que Ele está conosco, né? E buscamos, às vezes pedimos coisas, mas não esperamos a resposta, né? Achamos que podemos dar conta e já começamos a resolver por nós mesmos, enfiando os pés pelas mãos, muitas vezes, e daí vamos acarretando mais sofrimento, e aí nos revoltamos contra tudo e contra todos, né? E quando a gente tem esse mestre de amor, essa luz conosco, ao nosso lado, só esperando que a gente estenda a mão para Ele e diga: venha, Jesus, eu preciso de você na minha vida. Mas o seguir com o Mestre não é fácil, requer mudanças, nós temos que mudar, seguir o seu exemplo, seguir os seus ensinamentos, mas vale a pena, né? Eu estava conversando ali antes com o Serginho, com a Geni, eu falei, quando a gente vai procurar algum texto para estudar, para a gente conversar, aí você percebe quanta coisa que você ainda precisa mudar em você, né? Você fala, meu Deus, eu ainda tô patinando nesse ponto, ainda já devia ter melhorado e não consegui sair disso ainda. Já passou tanto tempo e eu ainda estou errando no mesmo ponto. Mas que bom que a gente já percebe que está errando, né? A gente já começa a buscar melhorar, né? Porque, afinal de contas, cada um de nós tem um tempo, não é de uma hora para outra que a gente vai mudar, né? Mas o importante é que a gente faça uma análise de nós mesmos, aquilo que a gente ainda está precisando mudar, e comece a pegar alguns pontos para começar a mudar. Tudo de uma vez a gente não consegue, né? É impossível. Mas aos poucos a gente vai começando, né? Buscando fazer o bem, buscando deixar florir esse amor de Jesus e seguindo a nossa jornada rumo à nossa evolução. Eu não vou me estender mais. Eu espero ter passado um pouquinho daquilo tudo que eu li, que eu estudei, né? Eu gosto muito, estava conversando com o Sérgio, eu sempre falo do Evangelho, eu não consigo falar de outro assunto, eu gosto muito, né? E falar do Evangelho é falar de Jesus, esse irmão maior, né? Esse irmão apaixonante que está sempre conosco, nos guiando. Então, meus irmãos, eu espero que todos, ao retornar aos seus lares, sejam abençoados, envolvidos por essa luz de amor de Jesus. Nós vamos passar ao segundo parte do nosso trabalho, que são os nossos passes. Peço aos irmãos que vão trabalhar hoje nos passes, que possam se dirigir, por favor. Aos demais irmãos que ficam aqui no salão, vamos mantendo o nosso pensamento firme em Jesus, buscando auxílio naquilo que nós precisemos, pensando em nossos irmãos, nossos familiares que estão em casa, em amigos,
Vamos pensar no nosso planeta, né? Tão sofrido, momentos tão difíceis que estamos passando neste planeta, que o Mestre Jesus, na sua infinita misericórdia, estenda as suas mãos de amor e de luz. Os espíritos benfeitores, esses irmãos amorosos que trabalham ao lado de Jesus, possam envolver a cada país, seus governantes, para que possa mudar essa energia, que a energia do amor e da luz se faça presente em cada cantinho deste planeta, Senhor. Que possamos, unidos a Ti, Mestre amado, elevar nossos pensamentos a Deus, para que essa energia seja transformada em luz, em paz e amor. Que ao sairmos hoje desta casa, saiamos envolvidos nessa luz de amor e de paz, que levemos aos nossos lares, aos nossos familiares, nossos amigos, aos nossos ambientes de trabalho, que todos sintam a Tua presença, Jesus. Que assim seja, Mestre.